Glória a Deus. Chegamos no momento especial do culto, um momento onde faremos exposição da palavra de Jesus. Confesso que a cada quinta é algo que eu espero do Senhor, que Jesus tem para nos falar. E Jesus, ele foi clareando a cada dia até chegar naquilo que ele tem reservado para o seu povo nesta noite. Como nós falamos no início, você veio aqui não em vão, não apenas por um convite, mas foi o próprio Jesus que te trouxe aqui, porque ele tem algo para te entregar na noite desse dia. Meus queridos, nós chegamos no capítulo 20 do Evangelho de João, penúltimo capítulo desse livro. E até aqui, irmãos, eu confesso que eu tenho aprendido muito de Jesus. Eu nunca tinha parado desta forma para meditar nas Escrituras e principalmente nesse texto específico, nesse livro. Eu, juntamente com os meus irmãos, tenho aprendido muito com o nosso Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto, o discurso do capítulo 19, nós vimos na quinta passada as menções, as frases ou os brados que Jesus dá antes de expirar, e termina o capítulo falando da morte, que pegaram o corpo de Jesus, José de Arimateia colocou em um túmulo. Aleluia! Para muitos, em outras histórias, se fosse uma história qualquer, a história findava aqui, de alguém que lutou por uma causa e morreu. Mas o nosso Jesus não é uma história qualquer. Nós estamos falando do Filho de Deus, Jesus Cristo. E a história continua no capítulo 20 e 21, glória a Deus, mostrando que a morte não foi capaz de deter o nosso Jesus, que ele ressuscitou, glória a Deus. É a história que o mocinho morre pelos vilões, né? Que somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto, queridos, deste texto do capítulo 20, nós vemos e vamos ver que o nosso Jesus, ele ressuscitou, como ele tinha mesmo falado, como ele tinha mesmo advertido e dito para os discípulos. É bem verdade que os discípulos não se lembraram disso. Quando Jesus morre, os discípulos ficam temerosos. Nós já vamos chegar nesta parte. Mas Jesus já tinha falado tudo, o script do que ia acontecer, que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vemos, irmãos, alguns detalhes do que acontece. Os outros evangelistas, eles dão mais detalhes, e a cada texto vai complementando a história sagrada. A Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, dá o brado: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele morre, entrega a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que algo acontece, o sol escurece. A Bíblia diz que o templo lá de Jerusalém tinha o Santo dos Santos, e o véu ele foi rasgado de cima a baixo. Glória a Deus. Agora o homem não precisava mais de um sumo sacerdote terreno para fazer a mediação entre ele e Deus. Agora o homem tinha livre acesso à presença do Senhor. Você tem livre acesso da presença do Pai. Todas as vezes que você ora, você se liga com Deus, você entra na presença do Altíssimo. E o véu do templo ele se rasga de cima para baixo, apontando que a obra quem fez foi Deus. Aleluia. Não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo, mostrando que o caminho quem abriu foi o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Quando Jesus morre, o sol escurece. Aleluia. Quando o soldado viu o que estava acontecendo, o soldado que estava perto de Jesus, ele diz: olha, este homem, como diz Lucas 23:47, este homem era inocente, este homem era justo. Ele reconhece quando ele vê os fenômenos acontecendo.
O texto vai dizer que havia uma multidão, e a multidão, quando contempla este ato, ela sai batendo no seu peito, provavelmente arrependido do que aconteceu, do que cometeu, aleluia, e do que fez, porque neste momento eles reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Meus queridos, e nós sabemos da história, nós vamos ver no desfecho do capítulo 20, falando da ressurreição de Jesus, aleluia. A ressurreição de Jesus é uma das principais mensagens bíblicas, que o nosso Jesus morreu e o que nosso Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, ele diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa pregação era vã, e a nossa fé também. Os discípulos são conhecidos depois como testemunhas da ressurreição, aleluia. Quando Pedro vai pregar, quando Paulo vai pregar, ele aponta para o Jesus que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O símbolo do cristianismo não é apenas uma cruz. O símbolo do cristianismo é principalmente o túmulo vazio, apontando que o nosso Jesus não está ali, mas ressuscitou, glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ressuscita com algumas missões. Ele foi ao Pai preparar lugar, e a Bíblia diz que ele está lá intercedendo por nós, como diz Romanos 8:34, que o Jesus que morreu e ressuscitou está à direita de Deus, intercedendo por nós. Nosso Jesus não está lá plenamente no céu, mas está lá também intercedendo por mim e por você, meus queridos. Mas a Bíblia diz também que esse Jesus que está lá, Atos 17:31, vai dizer que ele que ressuscitou irá voltar, aleluia, para julgar o mundo, para julgar aqueles a qual não deram crédito à mensagem, que o juiz está às portas, aleluia, e nosso Jesus irá vir para julgar os bons e os maus, como diz na sua palavra. E quando nós vemos, irmãos, a história bíblica, quando nós vemos a história secular, nós vemos que saiu muitos discursos e muitas notícias falsas, se fosse hoje dizer os fake news, dizendo que a morte, que a ressurreição de Jesus não foi verdadeira, que a morte poderia ser, mas a ressurreição não, que roubaram o corpo de Jesus. Até hoje há essa notícia correndo em alguns países, que Jesus não ressuscitou, mas que roubaram o corpo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer também, as histórias vai dizer que Jesus talvez não tinha morrido, mas que ele só tivesse desmaiado, aleluia. Então são vários discursos que é dado, aleluia, no fato da ressurreição de Jesus Cristo, glória a Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que o nosso Jesus, ele morreu, e como diz as Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia. É interessante, irmão Silvio, que os discípulos, eles não acreditavam que Jesus ressuscitava, ou ressuscitaria. Mas quem matou Jesus, eles lembraram da promessa, da profecia. Se você ler Mateus 27, do versículo 62 ao 66, vai dizer isso, que eles lembraram que tinha uma profecia que Jesus ressuscitaria. Então por isso colocaram uma pedra muito grande, colocaram guardas vigiando e selaram com o anel, para não ter nenhuma possibilidade de algo acontecer. Mas nada impede quando o nosso Jesus quer agir, né, irmãos? Glória a Deus, nada impede, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, quantas argumentações falsas, que Jesus não ressuscitou, aleluia, que Jesus foi algo que aconteceu, mas que isso não é verdade.
mas nós cremos piamente na morte e ressurreição de Jesus, e que um dia isso também irá acontecer com a igreja do Senhor. Aleluia. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão e serão arrebatados para estar juntamente com o Senhor para todo sempre. Meus queridos, mas quando o povo se dá conta, quando Jesus ressuscita, aleluia, no terceiro dia, e no capítulo 20 vai dizer que ele se encontra com grupos de pessoas, e quando esses grupos de pessoas se dão conta que a ressurreição de Jesus é verdadeira, que é o próprio Jesus, aleluia, a situação deles são transformada. Quem estava chorando agora se torna alegre, quem tinha medo agora tem coragem, quem estava duvidando agora tem a sua fé fortalecida, porque a esperança voltou para as suas vidas. E estamos falando de pessoas crentes, de pessoas que seguiam ao Senhor. Glória a Deus. Não sei se você chegou aqui com a sua fé abalada, não sei se você chegou aqui cheio de medo, cheio de dúvidas, de questionamento. Não sei se você chegou aqui, aleluia, só na sombra da misericórdia. Mas Jesus tem aqui, irmãos, e Jesus tem algo para entregar para a sua vida. Aleluia. A Bíblia vai falar que Jesus aparece para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo que Jesus aparece é para as mulheres, pilotado ali por Maria Madalena. E quando Jesus aparece para ela, para Maria Madalena, o choro daquela mulher se transforma em alegria. O segundo grupo que Jesus aparece, aleluia, é para os discípulos que estavam cheios de medo, mas quando Jesus aparece, o medo se transforma em fé. E no terceiro grupo, uma pessoa específica, Tomé, como nós lemos, aleluia, Jesus aparece para ele, e aquele homem incrédulo torna novamente a ter fé em Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, ou em que grupo você se encaixa. Eu sei que Deus tem algo reservado para você. Eu sei que Jesus preparou este culto e esta palavra para falar com a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria, irmãos, trazer uma reflexão sobre essas pessoas que Jesus se encontra, porque essas pessoas se parecem muito comigo e com você. Os questionamentos, as dúvidas, muitas das vezes a incredulidade. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, nos primeiros versículos do capítulo 20, que Maria Madalena, capítulo 20 de João, vai ao sepulcro de Jesus, aleluia, versículo 1, aleluia, e ela vai ao sepulcro de madrugada, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. Ainda era escuro, primeiro dia da semana, domingo, e ela vai lá, e alguns textos dizem que vai ela e outras mulheres com ela. Esta Maria Madalena, a Bíblia cita muito pouco sobre ela, mas nós entendemos que é alguém que foi liberta por Jesus. Quem aqui foi liberto por Jesus? A Bíblia diz que essa mulher tinha 7 demônios, foi liberta. E quando ela é liberta, nunca mais ela deixa de seguir Jesus. Aleluia. Quando nós vemos os relatos bíblicos, ela está com Jesus, seguindo ao Jesus no pé da cruz. Ela está todos os momentos com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos que esta mulher, juntamente com outras mulheres, serviam com as suas ofertas e com as suas contribuições o ministério de Jesus, com as suas finanças. Ela abençoava o ministério de Jesus também. Esta mulher, irmãos, era uma mulher grata ao Senhor, porque o Senhor tinha libertou ela, e ela queria agora seguir Jesus, não importa a situação. E o texto diz, irmãos,
que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, aleluia, e viu a pedra tirada do sepulcro. Irmãos, ela foi lá no domingo cedinho levar especiarias para ungir Jesus. Ela não sabia que a pedra tinha sido removida. Ela não sabia, aleluia, que tinha esta pedra removida de forma sobrenatural. Mas ela foi, porque ela entendia que algo poderia acontecer. Eu penso, irmãos, que ela tinha uma fé, por mais que tivesse abalada mediante as circunstâncias, mas ela tinha uma fé dentro dela que algo ia acontecer. Ela não sabe o que, mas ia acontecer. Porque senão ela não tinha saído de casa. Para que sairia de casa se ela não tinha certeza que algo ia acontecer? Para que se acordar cedo? Para que comprar algo, investir algo e ir? Aleluia, porque ela sabia que dentro dela algo iria acontecer. Meus queridos irmãos, aleluia, nós precisamos confiar no Senhor, não sabendo como vai acontecer, o que vai acontecer, mas confiando que o Senhor tem poder para fazer algo. Não sei como, não sei de que forma, não sei em que tempo, não sei como o Senhor mudará essa situação que para mim é impossível, aleluia, mas eu vou, porque eu confio no Deus que pode todas as coisas. Eu vou porque minha confiança está em Deus. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu sei que Ele irá operar. Aleluia, glória a Deus. E digo mais, irmãos, em algumas situações somos nós que iremos tirar a pedra. Foi isso que Jesus disse, para tirar a pedra. Mas em outras situações é Jesus que vai tirar a pedra, irmãos, porque Ele sabe que a gente não pode, Ele sabe que a gente não consegue, Ele sabe que a gente é fraco, aleluia, mas Ele quer que a gente vá e Ele vai fazer algo acontecer. A pedra Ele vai tirar, aleluia. Como eu falei, algumas pedras nós tiramos, mas tem pedra que só Ele tira, que só Ele mexe, que só Ele faz. E nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Eu aprendo com esta mulher, irmãos, duas coisas, várias coisas: crer sem saber como. E a outra coisa que ela vai, pode deixar o versículo lá projetado, ela vai cedinho, no primeiro dia da semana, aleluia, ungir o nosso Senhor. Veja só, irmãos, eu vejo Maria entregando duas coisas para o Senhor: o seu tempo e as suas finanças. Ela precisou comprar para investir. Ela já abençoava o ministério de Jesus, e agora, depois de morto, mesmo assim ela compra especiarias para ungir o corpo do mestre. Investiu o seu tempo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, qual é o tempo que nós temos investido em Jesus, na nossa intimidade com Ele, na nossa comunhão com Ele? Qual é o tempo, meu querido irmão, que você tem se dedicado ao Senhor? Só temos um culto na semana, e nos outros dias, eu não estou lhe perguntando em quantos cultos você vai, mas qual é o seu tempo de devoção ao Senhor? Qual é o seu tempo que você tem dedicado na presença do Senhor para adorar Ele? Maria adorou, ainda era escuro, ainda era na madrugada. Eu não vou nem perguntar que hora de madrugada aqui, aleluia, mas nós precisamos ter esse desejo, essa sede de querer ter tempo na presença do nosso mestre. Sabe, irmãos, nem tem um hino que diz assim: Senhor, quero estar na tua presença, nem para pedir, nem para agradecer, só pelo prazer de estar na sua presença. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, prazer da presença,
Aleluia! E nós precisamos cultivar isso com o nosso Jesus. A outra coisa que eu vejo é que esta mulher, ela investe seus recursos em prol do mestre, em prol da causa. Aleluia! Ungí-lo, levar especiarias. E quando nós falamos disso, irmãos, é algo que muitas pessoas ainda, eu digo assim, uma vez um obreiro de outra igreja falou comigo, e eu creio desta forma, está no contexto da pregação, então a gente entrega tudo, né? Aleluia! Que essa questão de dízimo e oferta está relacionado muito a uma libertação. Aleluia, algo espiritual que a pessoa não consegue se desprender na contribuição em algo, aleluia. Não entende que quando nós fazemos isso é muito mais Deus trabalhando na nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, eu creio desta forma também. Veja só, muitas das vezes nós gastamos R$30, R$50 numa pizza, para dar R$2 de oferta é uma luta travada. Glória a Deus. Mas que Jesus venha nos libertar, trabalhar em nós, tira todo o sentimento do nosso coração que não vem dele, e deu um coração desprendido para contribuir para a causa do mestre, ajudar quem precisa, ajudar no templo, e assim o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, glória a Deus. Maria, ela vai com as mulheres, o texto vai dizer lá, aqui em João, ela chega, quando ela vê o sepulcro vazio, os versículos seguintes vai dizer que ela vai contar para alguns discípulos. Os discípulos chegam também, comprovam que está vazio, e eles voltam para casa. Maria fica ali desolada, chorando, olhando para dentro do túmulo vazio, e de repente ela vê 2 anjos dentro do túmulo, e os anjos dizem: olha, por que choras? E ela diz: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Maria não conseguiu se lembrar de uma promessa que Jesus tinha prometido, que ressuscitaria ao 3º dia. Irmãos, às vezes a tribulação é tão grande que acontece nas nossas vidas, que a pessoa não consegue se lembrar da promessa, daquela que Jesus diz: estarei convosco todos os dias. A pessoa pensa que está sozinho, mas não está. Há uma promessa: Jesus está contigo. Aleluia. E ela não lembra, e quando ela olha para trás, versículo 14, olha para trás e está lá Jesus olhando para ela. Ela também não reconhece Jesus. Versículo 15 vai dizer que ela pensava que era o jardineiro, e ele diz: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o jardineiro. Glória a Deus. É interessante, né, irmãos, esse mistério de jardineiro, porque a Bíblia colocou o primeiro Adão para ser o grande jardineiro, né, daquele jardim do Éden, para cuidar e administrar de tudo, mas falha na sua missão. E o segundo Adão, o jardineiro também, aleluia, ele cumpre a boa obra do Pai. E ela diz: Senhor, se tu o levastes, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Veja só, irmãos, ela não reconheceu Jesus. Aleluia, estava atribulada, sua visão turva, não conseguiu reconhecer Jesus no meio da sua angústia. Quantas pessoas passam por isso? No meio da angústia não consegue reconhecer Jesus, não consegue entender que é Jesus falando. Chegam aqui e saem da mesma forma, porque não consegue parar para entender Jesus falando com a sua vida. No versículo 16, irmãos, eu acho isso muito lindo. Tente imaginar a cena, ela desesperada, sem, aleluia, aflita: onde você colocou o meu Senhor? E ele diz:
Maria, ela voltando disse: Rabonde, que quer dizer mestre. Irmãos, aqui ela reconhece a voz de Jesus. Ela reconhece como Jesus chamava ela, a forma que Jesus pronunciava o seu nome, como Jesus tratava ela. Esta palavra Maria, ela é cheia, eu creio, de doçura e sentimento envolvido, que só quem entendia era Maria, que Jesus chamava ela desta forma. Aleluia! Irmãos, em alguns momentos Jesus fala conosco através do louvor e da mensagem. Parece que vai seguindo de uma forma, e às vezes Jesus fala de um jeito que a gente entende. É a voz do mestre, é Jesus falando. Foi Jesus que falou. Aquele louvor foi para mim, foi Jesus falando, que eu sei, quando é meu Jesus eu reconheço a sua voz, é Ele falando comigo. E Jesus está falando com você, meu querido, nesta noite, com você, minha querida, nesta noite, para dizer, no meio dessa preocupação toda, que Ele é contigo, que da mesma forma que Ele te chamava antes, Ele está aqui te chamando novamente para uma comunhão com Ele. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ela diz, e ele diz, versículo 17: disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Nós não sabemos, que talvez Maria queria que ele ficasse ali. E ele diz: mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus diz: vai para os meus servos. Não diz mais vai para os meus servos, vai para os meus amigos. Não, Jesus diz: vai para os meus irmãos. Agora é um novo nível de intimidade com Ele, porque a igreja agora passa a ser co-herdeira de Deus, ter direito à mesma herança do Pai. Aleluia, Deus, do seu Pai, do vosso Deus. E Maria vai, eu creio que correndo, levar a notícia para os discípulos, porque não tem como alguém que teve um encontro com Deus segurar a mensagem que Jesus mandou falar. Não tem como alguém que teve um encontro real com Deus ficar com aquela mensagem presa dentro de si. Ela corre para contar e para compartilhar as boas novas, que Jesus está vivo, que Jesus está vivo e ressuscitado para todo sempre. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, Jesus aparece agora para os discípulos. Veja, no versículo 19 vai dizer isso: no primeiro dia da semana, encerrado as portas, ou trancadas as portas, os discípulos, irmãos, estavam com medo, estavam morrendo de medo do que aconteceria. Estavam numa casa, 10 discípulos, Judas já tinha sido enforcado, Tomé não estava presente, e eles todos estavam ajuntados, apavorados, como o texto diz, com medo, porque se seu mestre morreu, os próximos seriam eles. Se o seu mestre, aleluia, foi tirado da sua vida, e o que seria da sua vida agora? Aleluia. E a primeira causa que eu vejo que essas pessoas estão trancadas é o que o texto diz: é o medo. Irmãos, o medo é algo que paralisa, é algo que tira o seu sossego, é algo que te enfraquece. O medo vai minando as tuas forças. E essa palavra aqui tem endereço certo para pessoas que estão vivendo cheias de medo. Pessoas que estão com medo de tudo: medo do governo, medo da política, medo da doença, medo do futuro, medo do que vai acontecer. E cada vez que esse medo vai crescendo, tuas forças vão sendo minadas.
Você vai cada dia sendo alguém mais fraco. O medo vai crescendo e você vai sendo fraco. Aleluia. Mas essa palavra é para você que chegou aqui cheio de medo, cheio de incertezas. Jesus chegou na sua vida e nessa situação. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim, irmão, que o amor perfeito lança fora o quê? Todo medo. E quem é esse amor perfeito? Qual é? É Jesus Cristo. Quando nós se sentimos amados por Ele, abraçados por Ele, todo medo vai embora. Ninguém aqui está pregando para super-heróis, não, mas nós enfrentamos com Jesus. O medo não nos estaciona, não nos paralisa. Os discípulos estavam trancados em casa, estavam escondidos, cheios de medo. Aleluia. Talvez eu estou pregando para pessoas assim, temerosas, que estão preocupadas com o seu futuro. Como vai ser daqui para frente? O que vai acontecer? Aleluia, o que será do amanhã? Mas Jesus manda você descansar, olhar para os lírios dos campos, olhar para as aves do céu, e Ele diz: será que você não tem mais valor do que isso? O teu medo todo não pode acrescentar nada na situação. Aleluia, glória a Deus. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Ainda que a situação esteja complicada e difícil na sua vida, confia no Senhor, meu querido. Ele está contigo, Ele é seu Deus. Aleluia. E este medo, entrega para o Senhor toda a sua ansiedade, todos os teus temores, entrega para Ele, que só Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Jesus é maior do que o seu medo. Aleluia. E o Senhor é contigo. Glória a Deus. Além do medo, irmãos, eu creio que esses discípulos, aí mesmo, eles estavam sem paz. Aleluia. Sem paz, angustiados, atribulados, demasiadamente preocupados. E isso tira a paz, tira a alegria de viver. Aleluia, glória a Deus. E esta paz muitas das vezes não está relacionada a situações, às vezes está, mas tem pessoas que têm tudo, têm um bom emprego, têm um bom casamento e não têm paz, porque esta paz que completa o homem é Jesus. Porque esta paz não é um sentimento, esta paz é uma pessoa. Aleluia, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esta paz é uma pessoa, que esta pessoa é Jesus. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses 3,16, que ele diz que a paz de Cristo seja um árbitro ou um juiz do nosso coração. Sabe o que é isso, meus queridos? Aleluia. É que quando vocês estejam desesperados, aleluia, preocupados, a paz do Senhor vem para arbitrar, para julgar e para ser o juiz, para dizer: olha, não te preocupa, você tem a paz de Deus sobre você. Glória a Deus. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Feche os seus olhos nessa noite, Pai. Que a tua paz, Jesus, guarde a mente e o coração dos meus irmãos, que a cada dia são tão bombardeados, Senhor, por todos os dados do inimigo,
Mas nesta noite coloca o capacete da salvação, protegendo a sua mente. Coloca a couraça da justiça, protegendo o seu coração. E que a tua paz transborde na sua vida. Glória a Deus. Jesus, quando chega para os discípulos, coloque lá, irmãos, no texto. Aleluia, versículo 19 do capítulo 20. Jesus se coloca no meio deles. E Jesus se coloca no meio dos discípulos, cheios de temor, sem paz. E ele diz: a paz seja convosco. Jesus começou a liberar paz sobre aqueles discípulos. Que o Senhor venha estar no nosso meio, no meio da nossa igreja, no meio da nossa família, no meio da nossa vida, liberando paz. Você não precisa do emprego melhor, você precisa de paz. O que mais nós precisamos é de paz na nossa vida, porque a paz gera contentamento, satisfação. A paz lança fora a preocupação. Que o seu coração se encha de paz. Você que está aflito pelo seu filho, ou pelo seu casamento, ou por algo que você está passando, receba a paz de Deus sobre você. Glória a Deus. Os discípulos estavam preocupados, trancados, pela ausência de Jesus. Jesus, que estivera 3 anos com eles, estava desde sexta-feira sem eles. E agora, o que fazer sem Jesus? Sem Jesus não tem, irmãos, alegria. Sem Jesus não tem sentido. A vida sem Jesus é uma vida perdida. A vida sem Jesus não é uma vida completa. Aleluia. Mas quando Jesus chega para os discípulos, no versículo 20, aleluia, aqueles que estavam cheios de medo, sem paz, agora se alegram vendo o Senhor. Aleluia, a alegria do Senhor enche o nosso coração, é a nossa força, é o sentido da nossa vida, é termos Jesus. Para onde nós iríamos, irmãos, se nós não tivéssemos Jesus? Nós seríamos um barco sem direção, seríamos um navegante sem uma bússola, seríamos perdidos neste mundo. Mas quando nós encontramos Jesus, tudo fez sentido e temos um propósito de vida. Os discípulos não tinham propósito. Não tem, irmãos. Quem não tem Jesus vive uma vida sem propósito, vive uma vida sem sentido, não sabe o que vai ser do futuro, não sabe o que vai ser pós-morte, não sabe, não tem certeza, não tem como afirmar nada, porque dentro dele não tem a certeza de Jesus e da salvação. Porque uma coisa eu sei, dentro de todas as pessoas há uma certeza de salvação. Aleluia, daqueles que servem e daqueles que não servem Jesus. Quando Jesus chega na vida dos discípulos, aleluia, agora eles têm um propósito, agora eles têm um direcionamento. E Jesus dá uma ordem, do versículo 21, coloca aí. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus deixa uma missão para os discípulos. Jesus deixa uma obra para os discípulos. Mas eu quero abrir um parêntese neste mandamento, neste comissionamento de Jesus. Porque Jesus diz: assim como o Pai me enviou. A obra que a igreja tem que fazer é a mesma obra de Jesus, assim como o Pai me enviou. Tem gente que faz uma obra, mas não é a obra de Jesus. Tem gente que diz que está fazendo a obra, mas não é a obra que o Pai vos enviou, ou que o Pai deixou. Aleluia, obra sobre contenda não é obra de Jesus, e Jesus não está no negócio. Mas diz: assim como o Pai me enviou, também
envio a vós. Da mesma forma que o Pai não é uma nova obra, não, é a continuidade da obra. Está entendendo? Ninguém cria obra, damos continuidade na obra de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus sopra o Espírito sobre eles. Eu creio, irmãos, que os discípulos também estavam ali trancados naquele local por falta de poder, por falta de graça de Deus. Nós vemos em Pentecostes, quando o Senhor enche todos ali, são batizados com o Espírito Santo, mas aqui o Senhor também sopra sobre eles. E eu creio que a nossa igreja precisa nesses dias é que o Senhor sopre sobre nós, sopre o seu Espírito, que o vento impetuoso nos encha da sua presença, que Deus encha cada irmão, assim como Ele soprou no vale, que Ele sopre no meio da sua igreja. Mas só recebe quem está ligado. Quem recebe, quem está ali com seu coração querendo Deus, diz: Senhor, fala mais, sopra este vento sobre a minha vida. Glória a Deus. Mas se você estiver desligado, nada acontece. Aleluia. Mas que o Senhor venha nos ligar e que venha soprar no meio da nossa vida, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, para que se levante um povo valente, com ousadia, para pregar a palavra de Deus. E ele deixa uma mensagem, né, irmãos? Versículo 23: aqueles a quem perdoardes o pecado, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, serão retidos. Sabe o que é isso, irmãos? É a mensagem do pregador, é a mensagem do evangelho, é a mensagem de Jesus. Porque quando a mensagem é pregada, se você aceitar a mensagem, os seus pecados serão perdoados. Mas se você rejeita a mensagem, não há perdão para você. Se você não aceita a mensagem, não há perdão para você. Seu pecado, seu perdão é retido, porque a mensagem não chegou para você no seu coração e você não abriu para ela. A mensagem que salva é a mesma mensagem que condena. Aleluia. Dito isso, desses dois grupos, Maria Madalena, os discípulos, o texto vai dizer, irmãos, que Jesus aparece para Tomé. Aleluia. Tomé não está com os discípulos. Presta atenção aqui, irmãos, presta atenção. Tomé não está com os discípulos, ele está à parte. Não sei porque Tomé deixou ali a comunhão. Não sei porque Tomé não está com os discípulos ali, se todos estavam. Mas Tomé não está. Aleluia. Provavelmente Tomé está abatido, chateado, entristecido. E eu vejo aqui essa cena, um retrato que muitos irmãos fazem, infelizmente, quando estão abatidos, tristes, decepcionados, deixam a comunhão, deixam o convívio entre os irmãos, acha que se isolando da comunhão vai melhorar, mas não melhora, piora. O caso não tende a ficar melhor, a situação tende a ficar pior. Tomé não está na comunhão, não está entre os irmãos, mas os irmãos, os discípulos que já tinham visto Jesus, chegam para Tomé e diz: Tomé, nós vimos o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Veja só, irmãos, no versículo 25, né? Os discípulos dizem: Tomé, nós vimos o Senhor. Glória a Deus. Quando esses irmãos viram Tomé, eles foram com a mensagem, eu creio, de encorajamento, dizendo: olha, nós vimos o Senhor, há uma esperança para nós, para você. Glória a Deus. E nós aprendemos com essa situação que todas as vezes que nós vemos alguém caído, encoraje, dizendo: olha, o Senhor é contigo, o Senhor pode te mudar, o Senhor é na nossa vida. E Tomé diz: olha,
vocês podem ter visto, mas eu quero dizer uma coisa. Eu não acredito, a não ser que eu coloque o dedo nas mãos, o dedo nos cravos e no seu lado, e assim eu vou crer, mas de nenhuma maneira eu crerei. Glória a Deus. Mas Jesus, irmãos, não tem problema em lidar com pessoas que confessam as suas fraquezas, que dizem o que estão sentindo, que dizem quem são. Aleluia. O que Jesus não suporta é hipocrisia. O que Jesus não suporta é uma falsa espiritualidade. É dizer que é sem ser, é dizer que faz sem fazer, é dizer que é crente sem ser crente, é dizer que é crente e a mulher dizer que não é convertido. É isso que Jesus não suporta. Mas as pessoas que dizem que é fraco, que dizem que não crê, a Bíblia diz que um certo pai, atribulado com seu filho possesso, diz: Senhor, do seu momento de desespero, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Glória a Deus. Depois de 7 dias, Jesus aparece só para Tomé. Aleluia. Nós vemos que a ressurreição, Jesus aparece para mais de 500 pessoas. Mas aqui Jesus aparece só para Tomé. Às vezes, irmãos, tem pregação que a pregação é só para uma pessoa, é só para alguém. Aleluia. Deus prepara, fala com todo mundo, mas talvez Jesus preparou este alimento desta noite para uma pessoa. Glória a Deus. Jesus chega naquela situação, Tomé está lá. Aleluia. Jesus chega dizendo: Pai seja convosco. Jesus sabia qual era a dificuldade de Tomé de crer. Jesus nem pergunta, Jesus já vai chamando Tomé para pegar nas suas mãos e para ver os cravos. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus sabia o que estava afetando a fé de Tomé. E Jesus sabe o que está afetando a tua fé. Jesus sabe o que tem afetado a sua fé. Jesus sabe porque a tua fé talvez esteja tão abalada. Jesus sabe. Nem precisa você dizer, porque Jesus sabe. E Jesus está aqui para mudar o cenário da tua história. Aleluia. Quando Tomé vai, pega nas mãos Tomé, eu creio que cai de joelho. Tomé diz: Deus meu e Senhor meu. Ali Tomé crê que é Jesus, o seu mestre e o seu salvador, que tinha ressuscitado. Jesus diz: Tomé, tu creu porque tu viu, mas bem-aventurados que não creram, mas creram. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, primeiro Jesus consola Tomé, depois Jesus confronta Tomé. Primeiro Jesus, ele pega para consolá-lo naquela situação. Depois Jesus, ele leva uma palavra de confronto para a vida daquele homem. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Vamos louvar um hino com o nosso irmão. Eu tenho algo para te dizer nesta noite, meu querido, você que veio aqui. A palavra foi de consolo, a palavra foi de esperança. Lucas, louve aqui em nome de Jesus. A palavra foi dizer que a esperança, a ressurreição é a nossa esperança. Glória a Deus. E Jesus tem algo para você que está aqui, para você que veio aqui, para você que está ouvindo esta mensagem. Jesus te chama. A história dessas pessoas, Maria Madalena, os discípulos de Tomé, se parece muito com a nossa história. Pessoas sem esperança, pessoas cheias de medo, pessoas cheias de angústias, pessoas sem um direcionamento de como vai ser, de como será, pessoas decepcionadas e por isso deixaram a irmandade,
pessoas que estão com a sua fé abalada, mas você nesta noite, que ouviu a voz de Jesus, Jesus lhe chama nesta noite para uma reconciliação. Isso. Essas pessoas tiveram um encontro com Jesus e essas pessoas não foram mais as mesmas. Jesus, aleluia, transformou e tocou na vida dessas pessoas. Tomé não deixou mais a comunhão. Tomé agora fica no cenáculo, fica com Jesus até o fim. Algumas traduções, algumas histórias dizem, aleluia, que Tomé é morto na Índia, transpassado por uma lança, por pregar a mensagem. E eu queria te dizer algo, meu irmão, nesta noite. O que resume a sua vida com Jesus não são as suas falhas, não é aquilo que você fracassou, mas é como vai terminar. Aleluia, é o final, é aquilo que Deus tem preparado, é a coroa de glória, é a esperança, é a recompensa. Se você chegar até o fim, não importa se você caiu algumas vezes, não importa se você falhou algumas vezes, nessa noite Jesus apareceu para ti e diz: Pai seja convosco, receba a minha paz. Jesus apareceu no nosso meio nesta noite para nos dar esperança.